Senhor é notória desse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Shalom, Laila Tov, Manim Shah, paz do Senhor, boa noite, você está bem? Que bom. Olhe para mim aqui, por favor. Os obreiros vão orar lá. Minha gratidão a Deus por estar aqui na noite desse dia. Para mim é um privilégio estar nessa casa. Minha gratidão ao pastor Itamar. Obrigado, amigo, por me acompanhar. O pastor Itamar é um amigo que eu adquiri ao longo do tempo. E sempre que eu tenho estado aqui no Rio de Janeiro, eu tenho estado com ele. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua amizade. E através do pastor Itamar, eu conheci o evangelista Renê, sua esposa, seu filhinho. Deus abençoe, amigo. Obrigado por ter sido o canal de eu estar aqui. Que Deus te honre e alavanque o teu ministério. Que seja um ano muito bom para ti e para a tua casa. Também eu quero agradecer um amigo que está aqui. Eu até brinquei com o pastor Itamar, disse que ele, quando falou aqui do pessoal que veio, esqueceu de citá-lo. Mas eu vou fazê-lo agora com a honra que lhe é devida. Em muitas agendas minhas aqui no Rio de Janeiro, já não é a primeira vez, ele já quase me trouxe até a Rocinha, nós acabamos voltando, não conseguimos chegar em um outro culto que eu estaria aqui. Depois ele já me levou embora lá do pastor Itamar e hoje me trouxe. E no caminho, o carro dele superaqueceu e ele falou, não, nós vamos dar um jeito de chegar. E aquilo mexeu comigo, porque a maioria das pessoas, elas estão sempre pensando naquilo que é financeiro, naquilo que é material. E ele, com muita graça, com muita disposição e com muita boa vontade, que são coisas que você não encontra em todo mundo hoje em dia, ele disse, vamos embora, dê o que der, mas nós vamos chegar. Obrigado, Marcelo, que está ali atrás. Faz um sinal aí para o pessoal te conhecer. Isso, obrigado pelo teu carinho, porque através de você é que eu cheguei aqui, senão não estaria ministrando. Às vezes as pessoas veem a gente que está aqui na frente da câmera, está no altar, e se esquecem das pessoas que estão nos bastidores e fazem isso aqui acontecer. Então, minha gratidão, e na pessoa do pastor, obrigado pelo carinho. Eu saúdo a todos os obreiros que aqui estão. Deus vos abençoe a todos vocês que fazem esse culto acontecer. Eu também não posso deixar de mencionar o Carlinhos e a Bruna, esse casal que Deus tem usado com muita força no reino de Deus para abençoar esta casa, esse culto, e mesmo no anonimato e por trás das cortinas, tem feito a obra do Eterno acontecer de uma maneira que pouca gente, às vezes até entende e sabe. Que Deus os abençoe. E eu disse para o Carlinhos hoje, peço a Deus que Deus lhe dê saúde para que ele continue aí na sua luta. Eu quero te fazer um convite, você que pode, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia, livro de Mateus, no livro de João, capítulo de número 19. João, capítulo de número 19. Eu sei que muita gente fica curioso, então enquanto você abre a Bíblia aí em João 19, eu explico. Pela cara e pela kippá, já dá para saber, né? Ani Yehud, eu sou judeu, minha família está há 203 anos no Brasil, estudo hebraico já há muitos anos. Hoje eu estudo em uma escola de cunho judaico, mas cresci também no meio pentecostal, na igreja. Vim de uma família mestiça, ou seja, misturada, entre Yehudim, judeus e cristãos. E Deus me deu essa oportunidade de transitar entre dois mundos tão diferentes.
A quipá que está sobre a minha cabeça, que é esse chapéuzinho que está aqui, né? Como muitas pessoas falam, é um substantivo feminino, então não é o quipá, mas é a quipá. E a quipá serve para nos mostrar e nos lembrar de que acima de tudo aquilo que eu vejo, acima de tudo aquilo que eu ouço, acima de tudo aquilo que eu falo, acima de tudo aquilo que eu sinto, acima de toda a minha postura, do meu andar, de tudo aquilo que eu lido de maneira natural, acima de tudo aquilo que eu possa sequer pensar ou planejar, ou até mesmo chegar a executar, existe um Deus que é soberano, poderoso, merece respeito, deve governar as minhas atitudes, tem mitzvot, ou seja, preceitos, mandamentos, estatutos, regras que estão além daquilo que eu penso, daquilo que eu acho e daquilo que eu devo fazer. E elas devem ser seguidas. Então é por isso que nós, Yehudim, os judeus, utilizamos a kippá sempre. Segundo as leis rabínicas, nenhum Yehud, nenhum judeu pode dar mais do que 4 passos sem estar com a cabeça coberta, porque ele precisa entender e ser lembrado de que tudo que ele for fazer, existem leis de Deus acima dele. E é por isso que nós utilizamos a kippá. Também, eu acho que vocês viram aqui, né, debaixo da minha veste, tem o que nós chamamos de talit katan, é uma roupa especial, mas ela tem aqui tzitzit, que são filactérios. Lembra quando alguém diz assim, e a mulher tocou na orla do vestido de Jesus? Na verdade, lá se fala tzitzit, que são essas cordinhas aqui que existem, ou filactérios. Deuteronômio, capítulo de número 6, Deus disse, prende filactérios a tua roupa, para se lembrar desses preceitos. Em casa você vai ler, você vai perceber. Essas cordas não são aleatórias, tem 8 fios aqui, que em hebraico é shmini, e shmini é tudo aquilo que transcende. Então, é para nos lembrar que nós precisamos transcender, e neles tem 5 nós, lembrando Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e nos lembrar das regras e das leis de Deus. E é por isso que elas ficam à nossa roupa, para o tempo inteiro a gente lembrar que acima de mim existem regras, o meu corpo tem regras, eu preciso seguir as leis de Deus, e eu preciso sempre lembrar de que tudo que está ligado ao eterno transcende tudo que é natural. Respondi a curiosidade? Que bom. João, capítulo de número 19, versículo de número 19, quem achou com o sinal bem forte, diga amém. Amém. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito, Yeshua Hanot Sirivemele Hayehudim, ou Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. E muitos dos... O que está escrito aí na sua Bíblia? E muitos dos leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em grego e latim. Diziam, pois, os principais Kohanim, ou os principais sacerdotes, 2 Yehudim, ou 2 judeus, a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, ou Vemelech HaYehudim, mas que ele disse, sou rei dos judeus, ou Ani Melech HaYehudim. Amém. Tome seu assento, por favor. Eu não tenho a menor pretensão de falar algo que você nunca tenha ouvido. Mas com certeza o que eu vou te dizer aqui você não vai encontrar no Google. Embora o Google seja uma criação de judeus, existem conhecimentos que até então você não vai encontrar na internet. Você vai precisar ir para os livros. Isaías diz que a palavra da sabedoria emanará de Sião, e a palavra do conhecimento de Jerusalém.
Esse texto aqui, embora eu não quero nem entrar nos pormenores de alguém que poderia até dizer, mas o texto do Novo Testamento foi escrito em grego, embora seja uma língua que até particularmente eu a conheça, mas o texto, ele é muito claro mesmo até que seja no português. O texto trata de uma fala ou de um diálogo que acontece entre um homem romano, correnins, ou seja, sacerdotes, a respeito de um homem judeu, um conflito de leis entre a lei romana, que era o império que regia a época, e toda regra, toda lei que era vigente nesta época em Eretz Israel, na terra de Israel, ela estava abaixo da lei romana. Significava que, ainda que um Kohen Hagadol, ainda que um sumo sacerdote, tendo todo o poder para condenar alguém pela halahá, a lei judaica, ainda assim, um governador ou um tetrarca, alguém que estava acima, vindo de Roma, poderia não só refutar, ou seja, deixar de lado a lei, como também dar um veredito maior do que ainda um sumo sacerdote, que era a maior autoridade religiosa dentro da nação de Israel. Por quê? Dentro de Israel, só para que você entenda, e nunca mais fique com dúvida quando alguém te falar. Existe um lugar em Israel, existia pelo menos, chamado Sanhedrin. O Sanhedrin é o que você ouviu a vida inteira como Sinédrio. O Sanhedrin, ou Sinédrio, ele vem desde a época de Moshe Avino, desde a época de Moisés. Quando Moisés um dia não consegue mais julgar o povo, o seu sogro diz assim: você vai morrer tentando julgar a causa de todo mundo. Então Moisés escolhe 70 homens, e Deus diz: o mesmo Espírito que está sobre você, estará sobre esses homens. E esses homens, eles têm a obrigatoriedade de, antes de morrerem, formarem um novo juiz, um novo shoftim, novos juízes. E esse cargo seria vitalício, e ele vai até determinado tempo em Israel, até que entre muitas diásporas, muitas saídas da terra de Israel, se perde essas indicações, e por isso então se acaba o Sanhedrin, o Sinédrio. Mas até então, o Sinédrio, o Sanhedrin, esse tribunal era constituído desde a época de Moisés até os dias de Jesus. Então eles detinham esse poder, e as pessoas que assentavam-se a esta cadeira do Sanhedrin, do Sinédrio, tinham muita autoridade em Israel. E deu para entender por quê, né? Eles estão sendo escolhidos desde a época de Moisés. Então, mesmo que houvesse uma lei do Sanhedrin, do Sinédrio, alguém muito maior, vindo de Roma, poderia acabar com esta regra, acabar com esta lei. É o que está acontecendo aqui no processo de crucificação, que não é um processo judaico, ele não é um processo de Israel. Esse tipo de morte é um tipo de morte única e exclusivamente romana. Mas os judeus querem levar a uma instância maior, ou seja, pedir que Roma crucifique Jesus e colocar a culpa em Roma dessa crucificação. A vontade é de judeu, mas eles querem tentar colocar a culpa nos romanos. Como qualquer governador não é uma pessoa boba, tola ou inexperiente, porque você há de convir comigo que alguém que chega ao título de governador não é ninguém inexperiente. Ninguém bobo chega ao título de governador. A gente pode ter governadores ruins como o estado do Rio de Janeiro. A maioria dos ex-governadores do estado do Rio de Janeiro estão presos, respondem processo. Você pode dizer que eles foram ladrões, você pode dizer que eles não prestavam, você pode ter a sua opinião política que for. A única coisa que a gente não vai conseguir dizer é que nenhum governador ou ex-governador é bobo.
Porque para chegar lá, eles têm inteligência e conseguiram usar os artifícios que tinham para chegar até lá. Com Pilatos não é diferente. Só que vem um embate de autoridades. E aí eles começam a tentar condenar Jesus dentro da lei romana. E Pilatos está dizendo o tempo inteiro, eu não vejo dolo, eu não vejo crime. Ele não pode ser condenado. Até que uma hora alguém vai dizer assim, ele se diz filho de Deus, e pela nossa lei ele tem que ser condenado. Verdade, essa lei existia em Israel. Pilatos fica atemorizado, porque diz, já que vocês têm as leis próprias de vocês, não há problema nenhum. Tomem ele e façam o que vocês quiserem. E aí eles insistem e digam, não, mas se você fizer isso e entregar para nós e não crucificá-lo, você está indo contra a lei romana, porque nós temos um rei, e é César. E se você entregar ele para que nós o matemos, você está dizendo que está apoiando que ele seja um rei, e dentro do império só tem um rei, e o rei é César. E eles tentam colocar Pilatos, e desculpa a expressão, como bola da vez. Você vai passar a mão na cabeça dele, mas a próxima, então, condenação vai ser a sua, porque nós vamos te acusar que você está levantando uma rebelião e sendo responsável por ela dentro de Israel, e você sabe o que Roma vai fazer com você. Pilatos, então, percebe que a intenção não muda. Ele traz Jesus para dentro de novo e vai conversar com ele. E vai dizer assim, de onde você veio? Quem você é? Jesus não responde nada. E o texto vai dizer que o silêncio de Jesus convence Pilatos ao ponto de que vai dizer assim, e desde este momento, Pilatos tentou a todo custo livrá-lo, mas não conseguiu. Então Jesus vai confortar o coração de Pilatos. E nas entrelinhas ele vai dizer assim, nenhuma autoridade a ti foi dada, se não fosse por quem está acima de mim. Porém, a culpa não é sua. Maior dano ou maior dolo tem quem me entregou a você. Era Jesus dizendo para ele, faz o que eles querem, eu não estou te culpando, e eu sei que você não é o responsável. Em todo este processo, e com tanta coisa acontecendo, você há de convir comigo que quando Jesus está na cruz, o propósito de quem queria matá-lo está feito. O que vai pouco importar em um processo que alguém consegue a condenação máxima, o que menos importa é uma placa. Porque você há de convir comigo que aqui atrás tem um nome, Culto da Laje. Mas se não tiverem pessoas aqui, não tiver alguém pregando, não tiver um pastor, não tiver cadeira e não tiver gente, pouco importa a placa que está na parede. Porque ela não serve de nada. O que faz o culto da laje não é a placa do culto, mas é o culto em si acontecendo e as pessoas que nele estão. Porque se eu remover as pessoas, a placa não consegue fazer um culto. Então a placa em si não tinha o menor efeito para alguém que conseguiu condenar Jesus. Mas eles estão incomodadíssimos com o que está escrito. Ao ponto de que eles vão ao governador e vão pedir, troca o que está escrito. Agora, me diga, qual é a diferença, a priori, a princípio, de escrever o rei dos judeus ou eu sou o rei dos judeus? Porque a diferença parece mínima. E em hebraico, a diferença é menor ainda. Porque a diferença vão ser apenas 2 letras. E isso aqui, nessa altura, não faz a menor diferença. Se ele já está crucificado, eu já consegui o que eu quero, eu vou pedir para acrescentar uma única palavra dentro de uma placa, para botar 2 letras na frente de uma placa de madeira que já foi entalhada em 3 línguas diferentes. O que pouco importa essas 2 letras. Mas o problema não eram as 2 letras. O problema era a frase, como ela se formava. E para eu te explicar isso, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Você me ouve ainda? Amém. Um certo dia, Deus chama um homem chamado Abraão. Abraão
e diz para ele assim, ó, sai, abandona tudo. Uma frase até muito conhecida em hebraico, que é a expressão ler lerá, sai para encontrar-te contigo mesmo, com o propósito que é maior do que a tua própria existência. Abraão decide sair. Abraão sai e Deus dá a ele um filho, chamado Itzar, riso em hebraico. Mas Itzar se casa, tem filhos, tem Esav e Jacó, Esaú e Jacó. E Jacó também permanece sendo abençoado, sai de casa. Você conhece a história de lá. Jacó então terá um total de 4 mulheres: Raquel, Lia, ou Léa, Bila e Zilpa. E dessas 4 mulheres, ele vai ter um filho com a mulher que ele ama, que era estéril. E o seu nome é Iosef, José. O mesmo José que é vendido para Eretz Mizraim. O mesmo José que é vendido para a terra do Egito. Você lembra dele? Do José que foi governador? Então, olha como que funciona. Abraão gera Isaac de Sara. Isaac com Rebeca vai ter filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó então vai se casar e vai ter um total de 4 mulheres. Mas a mulher que ele ama é estéril, que é Raquel. E Raquel terá o seu primeiro filho, quando Deus lhe abre a madre, e o nome dele será José. Então, José é o filho primogênito da mulher que Jacó ama e que era estéril. É por isso que é um filho diferente. Então, Abraão passa um código a Isaac, que passa um código a Jacó, que passa um código a José, e José vai parar no Egito. E dentro do Egito, José também passa aos seus descendentes um código que Deus havia dado a Abraão. Esse código permanece lá. O povo é cativo no Egito, permanece durante muitos anos cativos, até que Deus se provê de um libertador. E eu estou ganhando tempo aqui com a história, porque eu sei que eu estou pregando para uma igreja inteligente, e você já ouviu essas histórias. Nasce um homem chamado Moshe Avino, Moisés, o libertador de Israel do Egito. Moisés um dia está junto com as ovelhas do seu sogro, e quando Moisés olha as ovelhas, ele percebe que em cima de um monte há uma sarça, uma planta de quase 1,5 metro que dá em todo o deserto. Quando ele olha a sarça, ele percebe que o tempo vai passando, mas a sarça não morre. E eu vou te explicar um detalhe aqui. Qual é o detalhe? O detalhe é que toda sarça ao longo da vida produz uma substância chamada em hebraico shemen. Shemen é óleo. Ao longo da vida, você já teve um dia que você ficou muito suado e percebeu que a sua pele ficou gordurosa, que ela produziu óleo? Tem gente que tem problema com isso, a pele tem muita oleosidade. A sarça é a mesma coisa. Ela no deserto vai produzindo oleosidade. Essa oleosidade toma conta do caule da sarça, das folhas. A alta temperatura do deserto, um belo dia, faz com que o óleo, aquela oleosidade da sarça, entre em combustão. É a mesma coisa que jogar azeite na panela e deixar o fogo pegar no azeite. Sobe a labareda de uma hora para outra. Acontece a mesma coisa com a sarça. Porém, quando o azeite acaba, o fogo não consome mais o azeite. O fogo consome a planta. E consumindo a planta, ela começa a se deteriorar e apaga. Então toda sarça no deserto morre da mesma maneira, pegando fogo. Por quê? Porque a sarça vai produzindo ao longo da vida óleo, e uma hora o óleo acaba. E a hora que o óleo acaba, o fogo que estava aceso na sarça passa a consumi-la. Quando Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro, ele olha para o monte e percebe que o tempo está passando. Mas a sarça não se consome nunca. Ao ponto de que o fogo vai durar tempo suficiente para ele deixar as ovelhas, subir o monte, chegar perto da sarça, e ele vai ter uma conversa. Quando ele chega perto da sarça, e Moisés chega lá, ele vai começar um diálogo com alguém que Moisés até então não compreende muito bem. E Moisés não é qualquer pessoa. E deixa eu
lhe dar mais um detalhe aqui. Eu sei que esse tempo está sendo grande, mas você vai entender onde é que nós vamos chegar. Todo príncipe no Egito é obrigado a escrever um tratado. Não é só sentar na cadeira e ser um monarca. A expressão faraó significa casa grande, porque ele tem uma família muito grande. Então todo mundo que tem família grande no Egito pode tentar tomar o trono e se tornar um faraó. Quando Moisés cresce dentro do Egito, Moisés vai ser instruído em toda a ciência do Egito. E para ele se tornar um príncipe, por cerca de 15, 16 anos, ele tem que escrever um tratado. É como um trabalho de final de curso, de alguém que faz uma faculdade. Moisés tem que escrever. E o que é que Moisés resolve escrever? De uma coisa que parece ser uma das mais difíceis de todo o Egito. Moisés decide escrever sobre deuses no Egito. O problema é que no Egito tem Deus demais. São muitos deuses. Moisés se propõe a esse trabalho e, pasme, Moisés é bem sucedido naquilo que ele faz. Moisés vai escrever sobre todos os deuses do Egito. Amon, Ra, Anub, Ísis, Osíris e tantos outros. Só que para terminar o tratado, ele tem que escrever sobre tudo. E de todos os deuses que tem no Egito, o palácio conhece quase todos, para não dizer 99%. Mas há 1%, uma única unidade, um único Deus, que o palácio não conhece. Só quem conhece são os plebeus que estão no Egito, que tem por nome de Ivrim, hebreus. Moisés, para terminar o tratado, tem que escrever sobre todos, a regra egípcia. E aí ele precisa perguntar a alguém: quem é o Deus dos hebreus? Como ele conhece a babá que o criou, que é a sua imã, é a sua própria mãe, ele quer uma pergunta muito simples. Ele quer saber qual é o nome do Deus dos hebreus. Porque não dá para escrever sobre um Deus que ele não sabe qual é o nome. E ele precisa de uma resposta muito clara e muito simples. Qual é o nome do Deus dos hebreus? E a mãe de Moisés não tem como responder. Por quê? Porque ele não tem um nome, mas é conhecido por atitudes. E aí a sua mãe vai dizer assim: Moisés, senta, porque eu preciso te explicar algumas coisas. Qual é o nome, mãe? Moisés, não dá para te dizer o nome. Por que não dá para me dizer o nome? Porque, Moisés, o nosso Deus não tem nome. Não? Então como é que o povo chama ele? É o seguinte, Moisés: alguém está doente, vai morrer. Os Ivrim se juntam e clamam ao Deus dos hebreus. Qual é o nome, mãe? Quando Deus intervém na história, ele é curado. Daí nós utilizamos uma expressão: ele é o Deus que sara. Tá, e aí? Quando um hebreu está sendo escravizado, açoitado, está sendo morto, e alguém é tomado por raiva, como aconteceu com você, Moisés, e vai lá e açoita um egípcio e mata ele para livrar o hebreu, nós dizemos que Deus fez justiça. E aí nós dizemos Adonai Tsevaot, porque ele é o Deus que é justo. Quando a gente clama e ele demonstra algo que a gente não conseguia ver, nós dizemos El Shaddai, porque ele é o Deus que tem todo poder. Então ele não tem um nome, Moisés. Não, ele é conhecido por atitudes. Se ele curou, é o Deus que sara. Se ele ouviu, ele é o Deus que ouve. Se ele fez justiça, ele é o Deus que é justo. Aí Moisés vai precisar encerrar o tratado. Por quê? Porque não dá para limitar, preste atenção, o que é ilimitado. Não dá para descrever o que é indescritível. Não dá para colocar no papel alguém que é maior do que o papel. Não dá para produzir conhecimento alguém que só se conhece aquilo que ele permite ser conhecido.
Não dá para limitar. Por quê? Porque eu estou limitado a ser eu mesmo. Eu só posso ser Felipe, não dá para ser René, não dá para ser Itamar. Nasci Felipe, cresci Felipe e vou morrer Felipe. Mas não dá para colocar numa carteira de identidade alguém que não é limitado, alguém que não está dentro de uma forma. Porque se alguém clamar, ele é o Deus que ouve. Se alguém é injustiçado, ele é o Deus que é justiça. Se alguém precisa que ele demonstre poder, ele é o Todo-Poderoso, mas não dá para limitar o que é ilimitado. Moisés, sinto muito. Se o teu tratado depende de um nome, você pode encerrar o tratado, porque não dá para colocar um nome. Então Moisés encerra o tratado, mas algumas coisas vão acontecer na vida de Moisés que ele vai passar 40 anos longe do Egito. E o problema é que no Egito Moisés fez inimigos. Porque ao se inclinar aos hebreus, Moisés faz inimigos no Egito. Tem gente que diz que a gente nunca vai ter inimigos na vida. Eu discordo. Você vai encontrar pessoas que não vão gostar de você. Isso é óbvio. Só que Moisés está apacentando ovelhas no deserto. E Deus matando gente no Egito. Moisés está apacentando ovelha no deserto. E Deus matando gente no Egito. Quando Moisés chega para conversar com Deus, e Deus faz a proposta para Moisés de enviá-lo para o Egito, a primeira coisa que Moisés vai dizer é assim, ó, não posso. Por quê? Porque quando eu cruzar a fronteira, os meus inimigos vão me matar. Aí Deus vai dar uma resposta para ele antes de dizer o nome. Antes de você saber quem eu sou. E o que é que eu propus para você, eu já resolvi todos os BOs que você deixou no Egito. Posso profetizar isso para você? Enquanto você estiver cuidando das coisas que são de Deus, Deus vai resolver as coisas que você não pode resolver com as suas próprias mãos. Enquanto Moisés apacenta ovelha no Egito, Deus está matando os inimigos de Moisés no Egito. Enquanto Moisés vai apacentar ovelha no deserto, entre Egito e Israel, Deus está sepultando gente nas areias do Egito. Enquanto você está aqui, adorando a Deus, cuidando das coisas de Deus, ofertando para Deus, cantando para Deus, cuidando da obra de Deus, Deus vai visitar o teu Egito e vai enterrar muito inimigo que você deixou para trás quando resolveu abandonar tudo por causa dele. Não turbe o teu coração, não olha para trás, não discute no Facebook, não manda direta no WhatsApp, porque de inimigo no Egito é o Deus dos hebreus que cuida. O problema é que a gente vai cuidar das coisas de Deus querendo matar inimigo no Egito. Enquanto Moisés estava no Egito, ele precisava matar, enterrar, esconder o corpo e ainda precisava fugir. Quando Moisés foi apacentar a ovelha no deserto, sabe o que Deus fazia? Deus matava, ele mesmo enterrava, ele mesmo sepultava e ele mesmo dava justificação a Moisés. Eu não me espanto. Eu vim para cá para ser boca de Deus para vocês. Eu não me espanto se Deus tiver que abrir algumas covas no deserto para te fazer voltar a lugares que Ele quer operar com você lá. Às vezes, Deus precisa matar algumas pessoas para nos fazer retroceder a lugares que Ele nos chamou. E quando Moisés diz assim, não tenho porque vão me matar, e eu não vou cumprir o que o Senhor me disse. Agora veja bem, Moisés não quer dar uma volta no Egito. Moisés está indo cumprir um propósito de Deus no lugar que ele cresceu. O problema é que a gente cresce e quer voltar no lugar da nossa infância para fazer o que não deve. A gente tem saudade do passado e quer voltar para um saudosismo para fazer aquilo que não deveria fazer mais. Quando Deus arranca Moisés do Egito, Moisés tem roupa de egípcio e sangue de hebreu. Mas quando Moisés volta para o Egito, Moisés tem roupa de hebreu e sangue de hebreu. Por quê? Porque Deus não trabalha com aparência e essência sendo distintas.
Enquanto Moisés tem o sangue de um e a roupa do outro, Deus não pode fazer nada. Quando Moisés tem a mesma roupa que condiz com o sangue que ele tem, aí tudo bem, Deus pode mandar ele de volta para o Egito. Sabe por que tem muita gente que não recebe nada de Deus? Porque a tua roupa é uma, mas a tua essência é outra. Porque não adianta você ter roupa de crente e você ter essência de egípcio. Porque antes de Deus olhar para a tua aparência, Deus vai olhar para o que está dentro do teu coração. Pastor, me prova, provo. O povo chega com roupa de hebreu no Egito, mas o coração deles era pior do que o dos egípcios. Aí eles chegam e vão encontrar um camarada com a cabeça raspada, com uma trança grande, com lápis no olho, de saia, com cordão de ouro no pescoço, sentado numa mesa, e vão dizer, é egípcio. Qual era o problema? É que Rúben, Issacar, Simeão, Dan, Naphtali, Gade, Azé, Benjamim, todos os irmãos de José estão vestidos de hebreus, mas o coração deles não prestava. E José tinha maquiagem de egípcio, cabelo de egípcio, roupa de egípcio, mas o coração dele era de hebreu. Aí ele vai dizer assim, vai buscar a nossa família porque eu vou sustentar vocês. Deus não olha para a tua aparência. Você entendeu? Posso repetir? Deus não está nem aí para a tua aparência. Deus vai olhar para o que está dentro de você e se condiz. Só que tem um porém, qual é? É que para Deus te pegar, Ele vai olhar para a tua essência. Mas para Ele te usar, Ele tem que trocar a tua aparência. Por quê? Porque você não pode mais aparentar a mesma coisa que você aparentava antes. Quem olha de longe Moisés vindo diz assim, alguma coisa aconteceu no deserto, porque não é mais a mesma roupa, não é mais do mesmo jeito. Então ele chega. Mas nesta conversa da sarça, lembra da sarça que eu te falei? Ela produz óleo e ela morre sempre do mesmo jeito. Nesta conversa que eles estão tendo, e Moisés vai voltar ao Egito, essa conversa será esclarecedora. Lembra que eu li João 19:19, eu vou chegar na placa da cruz, só para você não se perder. Quando eles vão conversar, Deus vai falar algumas coisas para Moisés. Mas antes que Deus fale, ele percebe um detalhe. Detalhe aqui, eu deixo para vocês depois. Quem for pregar, pega e usa. Detalhe. Moisés olha a sarça e ela não se consome. Moisés sobe o monte e o fogo continua aceso. Moisés chega perto e a sarça continua ardendo. Deus conversa com Moisés e a sarça continua acesa. Moisés vai embora e a sarça continua acesa. O que tinha por dentro da sarça? O próprio Deus. A sarça ensina para nós o que todo obreiro deveria saber. É que quando Deus está dentro de você, o azeite não acaba nunca. E o que era para te matar apenas te promove, porque a unção de Deus te protege. É por isso que eu não acredito gente que canta um hino só, que prega uma mensagem só, que só é usado num culto só, que só dá lugar a um ano só. Por quê? Porque quem tem Deus dentro de si tem uma fonte inesgotável. Vai cantar 10 hinos, vai fluir nos 10. Vai pregar 10 vezes, vai fluir nas 10. Vai dirigir 10 cultos, vai fluir nas 10. Por quê? É uma fonte inesgotável. O povo vai chegar, ele está aceso. O povo vai embora, continua aceso. No culto de janeiro ele está aceso. De junho ele está aceso. De dezembro ele está aceso. 2022 ele está aceso. 2030 ele está aceso. Não acaba nunca. Aí depois, algumas pessoas, evangelista René, meu amigo, dizem assim, não, mas tem hora que o fogo acaba. Aonde que acaba? Porque a promessa não é essa. Há uma promessa, e a promessa começou na sarça, depois ela veio para o Hakodesh, para o altar, dentro do Mishkan do tabernáculo, pelo que o fogo arderá continuamente no altar, e ele não se apagará, porque isto é estatuto perpétuo, digo eu, o Senhor dos exércitos.
Então não apaga. Qual é o segredo para não apagar nunca? Até uma planta no deserto conseguiu ter Deus dentro de si. E tem gente que vem para a igreja o ano inteiro e não consegue ter Deus dentro dele. É sempre dentro dos outros, mas dentro dele é nunca. A Bíblia diz assim, ó: todo ser que respira e planta não faz fotossíntese. Então é sinal que ela respira. Se ela respira, ela pode louvar. E se ela louvou, Deus pode descer dentro dela e fazer do jeito que Ele quiser. O segredo daquela sarça não morrer está na quantidade de shimene, de óleo que ela está produzindo. O segredo para a tua casa não ser destruída, para a tua família não acabar, para o teu casamento não ruir, é você estar produzindo óleo o tempo inteiro, porque Deus está dentro de você. Aí alguém vai dizer, mas a pandemia chegou. Ok, mas aquilo que era para me matar vai me promover. Eu posso até pegar Covid e ir para dentro do hospital, vou sair dele, vou dar testemunho, mas eu não vou morrer. A crise chegou, todo mundo está sem dinheiro, mas você está com a economia guardada, vai pagar mais barato, vai comprar o que não ia conseguir, porque o que era para destruir as tuas economias será promovido por causa da unção de Deus sobre a tua vida. O segredo está na quantidade de óleo que você consegue produzir. Vamos voltar para a conversa. Eu quero chegar lá em João. Então eles vão conversar. Na conversa, ele vai dizer assim: entendi, vou para o Egito, já matou todo mundo, está tudo certo. O lugar que eu estou pisando é santo. Eu já entendi. Ok. Qual é o teu nome? Já que ninguém lá dentro do Egito sabe me responder, eu preciso chegar com a novidade. Porque eu não terminei o meu tratado ainda, porque eu não sei o teu nome. Aí Deus vai dizer assim para ele: você quer saber qual é o meu nome? Tá bom, Moisés. Se você puder entender, entende. Já que você é um cara versado, eu vou te explicar para você entender. Aí ele vai dizer assim, ó: Errie, Asher, Errie. Isso aqui foi traduzido como eu sou o que sou, eu serei o que serei, mas isso é um trocadilho hebraico. E esse trocadilho aqui não é tão simples de ser entendido. Porque se você for mexer nessas letras aqui, eu vou tentar te explicar, porque você não vai conseguir visualizar isso com as letras, mas eu vou tentar fazer você entender isso. Quando Deus chama Abraão, Deus dá para Abraão um código. Esse código tem 4 letras, é o que algumas pessoas chamam de tetragrama. São 4 letras, bem fácil. Yod, Re, Vav, Re, ou como alguns judeus dizem, Yod, Kei, Vav, Kei. São 4 letras, 2 repetidas. Se a gente fosse transformar para o nosso alfabeto em português, seria YHWH. Difícil? Não. Tranquilo. 4 letras, YHWH. E Yod, Re, Vav, Re. Deus dá esse código para Abraão e diz assim: Abraão, isso aqui é um código. Que código? Um código de redenção. Todas as vezes que o código for aplicado, eu entro e salvo todo mundo. Quem já foi criança aqui e já teve a oportunidade de brincar com videogame, ou até os adultos, sabe que quando você perde tudo, perde o jogo, antes de aparecer a palavra game over, o jogo acabou, existe um negócio chamado continue. Que quando você aperta, o jogo volta com tudo que você tinha, mas da onde você parou. Aí Deus faz um acordo com Abraão. Abraão diz assim: ok, se o código é esse, eu vou embora, porque se tudo der errado, eu uso o código de redenção e começo tudo de novo do lugar que eu parei. Aí ele diz: Isaac, o segredo é esse. É por isso que Isaac não tem medo de gente entulhando o poço dele. Ele diz: a hora que der tudo errado, eu tenho um código de redenção que me faz voltar ao início do jogo, da onde eu parei, com tudo que eu tinha antes. Tem como perder? Nunca! Jacó, estou indo embora. Tchau, Rebeca, estou indo para a casa do meu sogro. Labão muda o salário de Jacó 7 vezes.
Mas Jacó sai milionário e Labão pobre. Por quê? Porque mesmo que dê tudo errado, tem um código de redenção que quando o botão aperta... E José vai para o Egito. Estou na cadeia, estou no palácio. Faraó teve um sonho, mas tudo bem, não tem problema. Por quê? Porque o meu pai me ensinou que quando tudo der errado, eu tenho um código que quando eu apertar, eu começo de novo, da onde eu parei, com tudo que eu tinha. José vai passar a uma menina chamada Sera, e ela já está na época de Moisés. E Deus, na sarça, vai dar um código para Moisés. Só que esse código de redenção é a chave para quando Moisés entrar no Egito, Moisés falar o código e o povo tem o código e saber que Moisés é o libertador. É por isso que os hebreus acreditam em Moisés. Só que quando Deus vai falar para Moisés, Moisés está perguntando um nome e Deus está querendo dar um código. Você prefere um nome ou prefere um código? Entendeu? Porque o código é a certeza de que toda vez que eu aciono, o nome vem. E o nome, quando eu tenho, não quer dizer que eu posso usar o código. Porque tem gente que sabe o nome, mas não pode acionar o código. E todo mundo que tem o código, quando aciona, o nome vem. E Deus está querendo dar para Moisés uma certeza. Aí, como Moisés não está entendendo o nível da conversa, Deus vai dizer assim, tá bom, então eu vou te falar. Ani, rie, asher, erie. Isso aqui em hebraico é o seguinte, ó. Eu sou o que você precisar e o que você desejar que eu seja. Era Deus dizendo assim, Moisés, chega, você quer me limitar? Então tudo bem, eu vou te dizer, vai para o deserto, se não tiver comida, eu vou ser um restaurante no deserto. Vai para o mar, se não tiver como passar, eu sou um engenheiro capaz de construir uma ponte no fundo do mar. Vai para o Egito, se eles não quiserem te libertar, eu serei as pragas do Egito, mas eu te liberto. Moisés, vai para o deserto, se ele te matar, eu te ressuscito e você vai chegar do outro lado, porque eu posso ser aquilo que você precisar, e depois que eu suprir tudo que você precisar, eu ainda serei aquilo que o teu coração desejar que eu seja para você. Ah, por favor. Sabe qual é o problema? É que a gente vem para a igreja pedindo miséria para Deus. Ainda tem uns, desculpa, eu vou falar tudo. Tem uns miseráveis que vêm para a igreja por causa de dinheiro, por causa de ouro, por causa de casa, por causa de carro. Quando Deus está dizendo, ei, eu vou ser o que você precisa e o que você deseja. Só que Deus não inverte a ordem. E o problema é que a gente quer que primeiro Ele seja o que eu desejo para depois ser o que eu preciso. E para Ele ser o que você deseja, primeiro Ele é o que você precisa. Eu vou só construir um cenário aqui para você entender. Tem gente que quer que Deus dê para ele uma BMW. Ótimo, não tem nada contra. Tomara que você ande de BMW e eu saia com você no Rio de Janeiro. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o problema é que às vezes você não teve alguém para te corrigir. Você não teve ninguém para te bater, para te traumatizar. E aí você se tornou uma pessoa egocêntrica, egoísta, narcisista, amante de si mesmo, de torpe ganância. E aí quando Deus te der uma BMW, você vai atropelar os outros, você vai andar bêbado, louco, pelas ruas, a 300 km por hora, vai matar o filho de alguém, vai bater o carro, você vai fazer o que não deve, vai parar no inferno. Então antes de te dar BMW, Ele vai te dar o quê? O castigo, o corretivo, vai ser pai, vai te frustrar, vai te mostrar dar valor ao dinheiro, à vida, a um carro. Aí depois Ele pode te colocar sentado em um. Mas o problema é que a gente quer que Ele seja o que eu desejo, mas não quero que Ele seja o que eu preciso. Então, Deus primeiro vai ser o que precisa e depois o que deseja. Aí Moisés diz, tudo bem, vou rumar para o Egito porque eu tenho o código. O código é acionado e o povo é libertado do Egito. Mas eu já te falei como que funciona o código. Iod, Y, Re, um H, Vav, um W e um H de novo.
YHWH, Iod, Re, Vav, Re. Toda vez que aparecer o código, é um sinal de redenção. Sem problema. O tempo passa e chega em Jerusalém. Onde hoje é uma rodoviária, as pessoas ficam e tem um monte em cima. Vai acontecer o processo de crucificação de 3 Yehudim, de 3 judeus. 2 que consideram-se ladrão e 1 que tem uma discussão enorme entre judeus, pessoas do Sanhedrin, do Sinédrio. O nome dele é Yeshua ben Yosef, Jesus, o filho de José, do carpinteiro. Filho de uma mulher chamada em hebraico Miriam, o mesmo nome da irmã de Moisés, que a gente conhece como Maria. Então a discussão vem e o Kohen Hagadol diz, ele precisa ser crucificado. E Pilatos diz, tudo bem, crucifica. Entra naquela coisa toda que eu acabei de te explicar. De repente então, eles colocam ele no madeiro, em cima de um monte, mas a cidade está perto. Hoje é uma rodoviária em Israel. As pessoas estão passando, mas estão olhando a crucificação. A morte por crucificação é uma morte vergonhosa, porque quem morre, morre nu. E é por isso que está um pouco afastado das pessoas. Mas em cima da cruz, resolvem fazer um outdoor. E o problema é que quem faz é um romano. E até hoje, eu e você, quando vamos escrever em português, a gente utiliza técnicas romanas. A primeira letra, ela é maiúscula, mas hebraico não tem maiúsculo. Então, a primeira letra, ela vai ser feita grande e as outras pequenas. A primeira, grande, as outras pequenas. A primeira, grande, as outras pequenas. E aí, lá na cruz, vão escrever uma frase. Mas qual é o problema? É que as pessoas não estão próximas, elas estão afastadas. E quem está afastado de longe, quando vê letra maiúscula e minúscula, vê primeiro todas as maiúsculas para depois ler as minúsculas. Quem olha para a placa vai ver uma frase. Yeshua, Hanotzeri, Vemeler, Hayehudim. Yeshua com I, Ode. Hanotzeri com Re. Vemeler com Vav, Hayehudim com Re. Quem olha de longe vê Iod, Re, Vav, Re. Opa! Troca a frase do final, porque eu quero que coloque eu sou o rei dos judeus, porque eu sou o rei dos judeus é Ani. E para eu escrever Ani eu tenho que botar um Aleph, uma letra muda no meio. Aí não ficam 4, ficam 5. Aí Pilatos, inspirado por Deus, diz, o que eu escrevi está escrito. A placa, ninguém troca. O código, ninguém muda. Se o código apareceu, é sinal de que Deus vai descer, a redenção está na terra, o botão do continue acontece. Pronto, já teve gente que entendeu. Quando os sacerdotes olham a placa, eles vão dizer assim, ó, epa! Isso aí não pode estar aí. Porque isso aí a gente conhece, desde Abraham, Itzá, Jacó, Yosef, Shofitim, Melequim, desde Abraão, Isaac, Jacó, José, os juízes, os reis, os sacerdotes, os profetas, todo mundo em Israel sabe o que é o código de redenção. E agora ele está na placa, ele está dando veracidade ao que esse homem disse a vida inteira. Quem foi que escreveu o código? Foi judeu? Não, foi romano. Porque nenhum Yehudim escreveria aquilo numa placa. Então, quando eles olham a placa, as pessoas que passam embaixo sabem, aqui está o sinal de que o botão do continue foi apertado. E qualquer hora que eu clamar o código, aí alguém pergunta, e agora? Agora que o código está sendo usado, a gente na verdade está querendo um nome. Tá bom, se vocês querem um nome, eu vou lhe dar. Um Shem Me'al Kol Shem. Um nome sobre todo nome.
Já que vocês não querem só um código, eu vou lhes dar um nome. E a esse nome, todo joelho terá que se dobrar. Toda língua terá que confessar. Que ele para sempre será Melech de Melechim, Rei de Reis, Senhor de Senhores. Ele será o maior de todos. E quando esse nome for usado, não importa se é o código, não importa se é o nome, mas a toda pessoa que acionar o nome ou acionar o código, independente do que tenha acontecido, ele vai poder continuar a história da onde parou, com tudo que tinha, porque esse nome é capaz de entrar para a redenção da humanidade. Fica de pé comigo, por favor. Mas quem disse que a gente quer código? Não quer nada. Não quer nada. A gente está preferindo um carro. A gente está preferindo uma casa. A gente está preferindo o número da Mega Sena da virada. A gente está preferindo contato no WhatsApp. Quero lá saber de código de redenção. Moisés, quando entendeu isso aqui, participou de um dilema. Um belo dia, Deus diz assim: Moisés, é o seguinte, pode ir com o povo, eu vou manter a nuvem, eu vou manter a coluna, eu vou deixar vocês seguirem, o meu poder vai com vocês, estou te dando carta branca, tu pode destruir quem quiser, fazer o que você quiser, o meu poder vai com vocês. Ora, Deus te dá uma carta em branca dizendo que o poder dele vai com ele, você pode fazer o que você quiser. Moisés entendeu que a questão não era poder, é que o poder não me dá presença, mas a presença me dá poder. Falar de Deus todo mundo fala, poder usar o código de redenção não é todo mundo. Cantar todo mundo canta, pregar qualquer um prega, só estudar que prega. Ter poder, um monte de gente vai ter, e até um monte de gente que vai morar no inferno. Jesus disse assim um belo dia: existem castas de demônios que só saem com jejum e com... Então, tem demônio que só sai com jejum e com... Ok, aí ele vai dizer assim: mas muitos dirão naquele grande dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos... Peraí, mas ele disse que para expulsar demônio tem que ter jejum e tem que ter orar. Então significa que tem gente que ora, que jejua, que expulsa demônio, que cura enfermo, mas naquele grande dia ele vai dizer: apartai-vos de mim, servo maldito, porque eu não te conheço. Porque poder não está ligado à presença. Então Moisés diz assim: eu já aprendi lá na sarça. Se a tua presença não for conosco, eu nem levanto meu pé de onde ele está. Porque se o teu poder for e a tua presença não, um dia eu vou confrontar a tua presença e vou perder o teu poder. Mas se a tua presença andar comigo, aonde eu estiver eu tenho a manifestação não só da tua presença, como do teu poder. Que eu perco o poder, mas não perca a presença nunca. Mas a gente prefere demonstrações de poder a demonstrações de presença. E Deus confrontando o povo o tempo inteiro, dizendo que queria dar para nós algo muito maior do que qualquer tipo de poder. Ao ponto que ele diz assim: nem se preocupa com isso, porque demonstração de poder é sinais, e estes sinais farão o quê? Farão o quê? Se ele vai me seguir, não é ele quem determina o caminho, quem determina o caminho sou eu. Porque aonde eu vou, ele é obrigado a vir atrás de mim. Eu não vou aonde tem sinal, o sinal é que me segue. Você entendeu? Não preciso nem dizer que tem muita gente que diz assim: lá tem, e aí foi, né? Por quê? Porque o sinal me segue. Não é onde está fulano, aonde eu estiver. Se eu estou crendo, os sinais me seguem. O sinal vai chegar aonde eu pisar. Eles não me manipulam, sou eu que manipulo eles. Deus me deu isso como instrumento. Porque eu sou detentor de um código que, quando é acionado, me dá poder. Porque a ele foi dado
todo poder no céu e na terra, e é por isso que ele se manifestou. Esquece essas preocupações humanas. Deus te deu um código que você pode continuar a hora que você quiser. Eu não vim aqui perguntar se tu tem pecado, se você não tem, o que você fez, o que você deixou de fazer. Isso aí pouco me importa. Eu vim te dizer que tem uma forma de você continuar com tudo que você perdeu. E só há uma forma disso acontecer. É quando você clama. Mas eu não sou Yehud, eu não sou judeu. Eu vou clamar código como? Não tem problema. Porque para todo mundo que não conhecia o código, ele deu um nome. E esse nome você já conhece há muito tempo. É maior que o meu. É maior que o seu. É maior do que qualquer juiz. É maior do que qualquer governador. É maior do que a máquina que deu o teu diagnóstico. É maior do que o médico que deu o veredito. É maior do que o laboratório que colheu o teu exame. É maior do que o juiz titular da vara. É maior do que o ministro do Supremo. É maior do que o presidente da República. Na verdade, esse nome destitui e constitui governadores, reis. Por causa desse código fez uma palavra ser passada entre grandes impérios. Chegou até o alto de um morro, no Rio de Janeiro. Colocou na minha e na tua mão. Simplesmente para dizer que tem como continuar. Então para de se preocupar com um pouco, porque a única coisa que tu precisa é acionar um nome que é maior do que você. Não, eu não vou ligar para o fulano, eu não vou pedir para o Beltrano, eu não vou clamar o favorzinho de alguém. Não, eu vou acionar um nome que está maior do que tudo isso e o código que foi me dado. Ah, pastor, mas ele funcionou. Se ele não tivesse funcionado, o Egito tinha matado os meus antepassados. Eu não estava aqui hoje para contar a história. Hitler tinha matado os meus avós e eu não tinha chegado na Rocinha. Mas se eu cheguei aqui, é porque o código funciona, o nome existe e ele é real. Você está esperando o que para clamar esse nome? Você está esperando o que para acionar o código para mudar a tua história? Tu está esperando um profeta, um sacerdote, um pastor? O que você está esperando? Você está esperando é do lugar errado. Eu quero orar com você. Cadê o moço do teclado? Vem para cá me ajudar, por favor. Só que para de clamar do lugar errado. Eu sei que fazer isso toda hora é chato. E eu odeio quando o pregador fica o tempo inteiro pedindo para a gente cutucar alguém, falar com alguém. Eu sei que é chato. Mas uma vezinha só. Uma só pode. Por favor. Diga para esse querido que está aí do seu lado, ou para esta querida. Diga para ele assim, ó. Existe um nome que é capaz de ser tudo o que você precisar e tudo o que você desejar que ele seja. Quando a gente entender isso, pastor Itamar, não vai ter gente dentro da igreja precisando de psicólogo. Nada contra, mas não vai precisar. Não vai ter gente de casamento frustrado porque cresceu num lar matriarcal ou num lar patriarcal, ou porque o pai bateu, estuprou, matou e fez e abandonou, ou porque a mãe era isso, era aquilo e largou e deixou de lado e não teve... Não vai. Por quê? Porque para quem não tem mãe, ele vai ser a mãe que eu preciso. Porque para quem não tem pai, ele vai ser o pai que eu sempre precisei. Porque para quem está sozinho, ele vai ser o fiel amigo que eu sempre precisei. Porque para quem está doente, ele vai ser o médico que eu sempre precisei. Porque para quem não consegue dormir, ele vai ser o meu calmante. Porque para quem está estressado, ele vai ser o alívio do meu estresse.
Porque para quem foi traído, ele vai ser quem te estende a mão. Porque para quem foi injustiçado, ele vai ser o justo juiz. Para quem nunca foi ouvido, ele vai ser o Deus que inclina os ouvidos a ouvir o teu clamor. Para quem nunca ganhou nada, ele vai ser sempre o Deus que vai demonstrar poder em te dar todas as coisas. Só que depois que ele for tudo que eu preciso, palavra desejo em hebraico é a palavra kesef. Diga comigo, kesef. Kesef em hebraico são duas coisas. É a mesma palavra. Serve para desejo e serve para dinheiro. Ué? Mas como desejo e dinheiro são a mesma palavra em hebraico? Simples. Sabe por quê? Porque é com dinheiro que você realiza os seus. Se eu desejo uma carne, eu preciso do dinheiro para ir lá e comprar. Se eu desejo um iate, eu preciso do dinheiro para ir lá e comprar. Se eu desejo uma casa, eu preciso de dinheiro para ir lá e comprar. Se eu desejo me casar, eu preciso de dinheiro para conseguir uma casa, para poder ir no cartório, até para casar. Então, para eu realizar os meus desejos, eu preciso de dinheiro. Aí ele vai dizer para Moisés: eu vou ser o que você precisa, e depois o que você dê. Só que desejo em hebraico é kesef. E por que muita gente não tem dinheiro e não é próspero? Porque Deus nunca vai te dar aquilo que vai te afastar dele. Então primeiro ele vai ser o que você precisa, e depois ele é uma fonte inesgotável até de dinheiro. Todo mundo está pronto para viver no deserto, querido. Ei, todo mundo está pronto para andar sem roupa do ano, sem carro do ano, morando de aluguel e trabalhando a vida inteira. Sabe por quê? A minha avó dizia que a necessidade é que faz o sapo pular. Quando você está na prova, você vai correr atrás. Vai ou não vai? Vai. E quando você chega em Canaã, que é a terra que mana leite e mel, aí eu já não sei se você corre atrás. Porque vir para o culto da laje na segunda-feira, quando tu está sem dinheiro, é fácil. Bota um cartão de crédito de 50 mil de limite, um carro zero na tua mão, uma casa com piscina, de frente para a praia, e vê se tu sai de casa segunda-feira. Para deserto, tá todo mundo pronto. Para Canaã, de 2,5 milhões de pessoas, só ficaram 2 famílias. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que o código continua valendo. Que ele vai ser primeiro o que você precisa. E depois que ele tratar você, ele vai ser tudo aquilo que você sempre desejou. Como não servir a esse Deus? Só que de todas as coisas que o ser humano precisa, nós podemos resumi-la em uma única frase. Diga comigo, kevod. Não, mais forte, kevod. Kevod significa presença, glória. Tem gente que acha que precisa de casa, tem gente que acha que precisa de carro, tem gente que acha que precisa de marido, tem gente que acha que precisa de filho. Mas na verdade, a única coisa que vai te saciar é uma coisa que um judeu disse uma certa vez. Você conhece ele como Paulo. É como nada tendo, mas possuindo tudo. É como pobre, mas enriquecendo a muitos. É como contritos, mas sempre alegre. É como nada tendo, mas possuindo tudo. O segredo não está na tua conta, na tua casa, no teu carro, no teu armário, e nem com quem você casou, e nem quantos filhos você tem. Senão não tinha milionário dando tiro no ouvido, não tinha doutor se tacando pela janela. O segredo mesmo é você estar cheio da presença de Deus, independente do que você tenha. E ele vai começar hoje sendo aquilo que você mais precisa. Deus não vai ser uma língua estranha. Deus não vai ser um arrepio. Deus não vai ser só uma marcha que você vai sair correndo pelo corredor. Deus vai ser presente na tua história.
Deus te trouxe aqui para te encher de presença. Pastor, o que é presença? Presença é aquilo que te faz chorar. Presença é aquilo que te constrange. Presença é aquilo que faz a tua perna ficar trêmula. Presença é aquilo que mexe no teu estômago. Presença é aquilo que você entende que nenhum dinheiro no mundo vai comprar nunca aquilo que você tem. Presença é aquilo que você diz assim, que leva o meu carro, mas não retire a tua presença. Presença é aquilo que você vai dizer, ainda que o casamento acabe, eu não perco a tua presença. Ainda que o filho morra, eu não perco a tua presença. Sobre todas as coisas que o homem pode perder, a única coisa que ele jamais deve perder chama-se kevod, glória, presença. E Deus te trouxe aqui nessa segunda-feira para te encher, não de poder, porque você pode perder, mas de presença, para você ir embora para casa cheio. Vai, fecha o olho aí, por favor, onde você estiver. Esquece quem está do teu lado, porque Ele é um Deus grande, mas é um Deus presente. Ele é um Deus todo-poderoso, mas Ele é um Deus presente. Ele é o justo juiz, mas Ele é presente. Ele é um pai, mas Ele é um pai presente. Ele é um amigo, mas é um amigo presente. Ele é um consolador, mas é um consolador presente. Bendito seja o teu nome para sempre. Como nós sentimos a tua presença aqui. Como é bom, Senhor, poder sentir a tua beleza, a tua majestade. Como é bom sentir o peso da tua glória pairando sobre nós. É por isso que nós nos constrangemos diante da tua presença. Que nos falte a casa, que nos falte o carro, que até a gente perca tudo, mas jamais a gente perca o segredo desse código de redenção que o Senhor deixou para nós, que a qualquer momento nós podemos falar sobre o nome que está acima de todo nome. Tu és o grande Deus, Tu és o nosso consolador, Tu és o amado da nossa alma, Tu és soberano, Tu és sublime, excelso, poderoso. Nenhum dinheiro no mundo comprará a Tua presença, nenhum intelecto no mundo vai conseguir entender, nenhum grande doutor vai conseguir justificar como Tu sendo um Deus tão grande, tão grande, tão grande, deseja habitar com pessoas tão miseráveis como nós. Longe de mim, Senhor, tentar manipular a Tua presença. Nenhum pregador, nenhum cantor pode dizer venha ou vai ou lhe dar ordem, como se Senhor fosse um serviçal, um animal de estimação. Mas se Tu vir verdades em nós, se Tu perceberes que a nossa alma Te deseja mais do que todas as coisas, fique à vontade para da porta desta casa até aqui o racô, deixa o altar. Fique à vontade para tomar conta desse lugar com a Tua presença. E enquanto a Tua presença estiver aqui, cura traumas, restaura casamentos, cura feridas na alma, cura abandonos, insônias, depressões, vontade de se matar. Enquanto a Tua presença estiver liberada aqui, faça com que a gente frutifique os dons do Teu Espírito. Faça florescer aqui operação de sinais e maravilhas, variedade de línguas, palavra da ciência e da sabedoria, porque é onde a Tua presença chega, as coisas transcendem.
O homem natural não te entende. Então fica à vontade, Espírito de Deus. Fica à vontade para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quiser aqui nessa noite. Perdoa pecados, sara feridas. E se porventura entrou alguém aqui destruído porque perdeu tudo, nós ainda acreditamos naquele código de redenção escrito naquela placa há alguns 1000 anos atrás, dizendo que a todo momento, seja Yehud ou Goim, seja judeu ou gentio, para todos aqueles que acreditarem no teu nome, o Senhor será alívio, conforto e esperança. Aleluia. Devolvo agora o microfone a quem de direito. Mas deixa eu lhe dizer algo aqui. Perca dinheiro. Perca oportunidades. Perca relacionamentos. Porque nenhuma dessas coisas que você venha a perder ao longo da tua história vale a pena permanecer se o preço de ter qualquer uma dessas coisas for perder aquilo que o teu dinheiro nunca vai comprar, que o teu diploma nunca vai te dar, que a tua família nunca vai te entregar. Jamais perca a presença de Deus. Porque para você ter lá, esse código caminhou muito tempo até ser revelado num madeiro, numa placa, e chegar até você. Então não perde não, viu? Não perde não. Deus será aquilo que você precisa e aquilo que você deseja. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.